Presidente da República, essa é a última pergunta, tem sido constantemente advertido sobre os riscos de difundir informações de que determinados medicamentos, notadamente a cloroquina, a quem pessoalmente interferiu junto ao primeiro-ministro da Índia para trazer para o Brasil e de outras autoridades também são eficazes no tratamento da Covid-19. Sobre isso eu queria perguntar, em que medida essa disseminação de informações falsas e de mensagens dúbias por alguns médicos e autoridades públicas, infelizmente, prejudica o controle da epidemia no nosso país? Eu complemento, doutor Cláudio, se o relator me permite. Por favor, presidente. O governo ou o próprio presidente da República pode adquirir medicamentos que ainda não têm comprovação científica junto a algum governo estrangeiro sem uma aprovação prévia da Anvisa? Pergunto isso ao senhor pela condição que o senhor teve de ter sido um dos fundadores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ter sido já seu presidente. Esse tipo de ação, interferência, é possível, é permitido pelo nosso arcabouço legal, jurídico? Tá. Então, primeira questão a questão da comunicação e do exemplo, que eu acho importantíssimo. Nós falamos em diversas coisas aqui, de aquisição de insumos, de eficácia de medicamentos, de medidas necessárias, de planejamento, mas tão importante quanto tudo isso é a comunicação adequada à população sobre o que ela deve ou não fazer, o que ela pode ou não fazer, e a comunicação adequada aos profissionais de saúde também. Nós vivemos uma situação bizantina, eu diria, em que o cidadão ele pode escolher qual orientação ele quer seguir. Então, se ele se sente mais confortável ficar em casa, ele tem a quem ouvir. Se ele se sente mais confortável indo para a festa, ele tem em quem se apoiar. E vai dizer, não, eu vou para a festa porque eu estou ouvindo uma grande autoridade dizer que eu posso ir para a festa. Eu uso ou não uso máscara, eu tenho quem citar, que me respalda para usar máscara ou para não usar máscara e expor o conjunto das outras pessoas à possibilidade de infecção. Em qualquer experiência de combate à epidemia, em qualquer experiência de sucesso na saúde pública, a comunicação é absolutamente fundamental, e a comunicação significa o conjunto de autoridades responsáveis pela condução da crise trazer mensagens que são coerentes entre si. Caso contrário, é o caos, e é o que nós estamos vivendo, infelizmente. Eu nem sei... Claro, por favor. Antes de você explicar, é a sua área. Porque daí a gente já fecha esse assunto. Tenho pouco a complementar, porque é minha área, mas Cláudio falou melhor do que eu. E, realmente, a comunicação da ciência durante uma pandemia, ela se mostrou essencial, não só pelos governos, mas até pelas organizações internacionais. Quantas vezes a gente não viu aí falhas de comunicação da própria Organização Mundial de Saúde que geraram confusão? E isso não pode acontecer. Então, o que a gente vê hoje é a necessidade extrema de treinamento das autoridades de saúde, dos governos de países e também de organizações internacionais para que consigam se comunicar com a população e com os gestores, com os governantes, de uma forma mais efetiva, mais eficiente. E essa comunicação, ela precisa ser extremamente transparente, com coragem de comunicar o que a ciência já sabe e o que a ciência ainda não sabe, e dividir essas incertezas, porque a ciência é feita de incertezas, com a população, para que a população saiba que está sendo cuidada, que está sendo amparada, e que está sendo amparada pela ciência, que tem cientistas trabalhando para obter as respostas para perguntas que ainda não têm respostas. E essa comunicação, quando feita de forma transparente, nós temos exemplos
exemplos de países como a Nova Zelândia, como a Alemanha, onde essa comunicação foi feita diariamente pelos líderes, falando com a população de uma forma clara, de uma forma honesta, de uma forma transparente. Esses países se saíram muito bem ao chamar a população como colaboradora para sair dessa pandemia. Uma pandemia é uma doença da sociedade, muito mais do que do indivíduo. A sociedade está doente. E a cura, a solução da pandemia também está na sociedade. É uma solução que precisa ser colaborativa e não tem como contar com a colaboração da população se a população está confusa e desinformada e não sabe para que lado olhar. É para usar máscara ou não é? Pode fazer festa ou não pode? Ah, mas e se for com poucas pessoas? Se eu estou com sintomas, o que eu faço? Nós não temos, até o momento, diretrizes claras, onde as pessoas possam se orientar para coisas simples, como eu faço o auto-isolamento. Muita gente, eu tenho certeza que Cláudio também, recebe mensagens de pessoas, eu estou com sintomas, como é que é para eu fazer? Como é que eu faço dentro da minha casa? Eu tenho que ficar num quarto isolado? Não tem. Eu posso sair se for de máscara, mas só para ir ao mercado não pode? Nem essa orientação básica as pessoas têm. A gente não teve campanhas de conscientização sobre a necessidade do uso de máscaras. A gente não teve campanhas de conscientização sobre a necessidade do distanciamento físico e social, cuidados no transporte público, esclarecimentos sobre a segurança, a eficácia e a necessidade de vacinas, esclarecimentos sobre como fazer quando chegar a minha vez de vacinar. É para eu ir agora no posto? Não é? Que categoria que estão cobrindo? E busca ativa para que as pessoas voltem para a segunda dose. Nós temos uma enorme inadimplência de segunda dose no país durante uma pandemia, onde naturalmente se esperaria que as pessoas deveriam estar ansiosas para se vacinar. Como é que alguém pode esquecer da segunda dose de uma vacina durante uma pandemia? Não é vacina de tétano que você esqueceu de tomar o reforço quando deu 10 anos. Nós estamos vivendo uma emergência sanitária onde, naturalmente, a gente esperaria que as pessoas estariam ansiosas para se vacinar e para receber a segunda dose, que é para completar o regime vacinal. Falta campanha. Não se conduz uma resposta a uma epidemia sem campanha de informação. E essas campanhas não vieram do governo federal. E daí, quando a gente tem figuras de autoridade, como o presidente da República, que se comportam de maneira contrária à ciência, isso confunde a população. Ele é, afinal, o nosso representante supremo, ele é o presidente da República e ele pediu para estar lá. Ele tem uma responsabilidade ao se colocar publicamente, porque pessoas o seguem, pessoas acreditam nele. E quando ele aparece sem máscara, desdenhando a pandemia, fazendo pouco das pessoas que morreram e mostrando total falta de empatia com o luto dos brasileiros, ele confunde as pessoas. Ele leva a uma ilusão de que está tudo bem, está tudo normal. Afinal, é só uma gripezinha e chega de mimimi. Isso faz com que as pessoas assumam comportamentos de risco e coloquem a sua vida e a vida dos próximos em perigo. Então, comunicação é essencial. E negacionismo, como eu já falei no começo, mata. Então, para encerrar, presidente, eu gostaria só de saber, em função das respostas... Desculpa. Não, eu não queria deixar o senador sem resposta apenas, né, em relação à importação de medicamentos. Eu vou lembrar um exemplo, uma pessoa que foi citada aqui, ex-deputado Osmar Terra, no início da pandemia, disse para a imprensa que não haveria mais do que 800 mortos decorrentes dessa pandemia. E chegou a reafirmar isso algumas vezes. E aí a gente se pergunta, bom, com base em que ele disse isso? E com que finalidade ele disse isso? Por que eu estou citando isso? Porque é aquilo que eu comentei antes, dessa falta de institucionalidade. Quer dizer, qual é o sentido de um presidente da República, sem se apoiar numa institucionalidade, decidir sobre a indicação ou sobre a importação de um medicamento, como perguntou o senador Randolph? Então,
Apoiado em que ele vai conversar, negociar com o dirigente da Índia, por exemplo, para a importação de um medicamento. Isso faz tão pouco sentido que é até difícil encontrar um argumento legal que diga que pode ou não pode, porque significaria prever, perdoem a expressão, perder qualquer maluquice que deveria estar na lei. Então, os senhores parlamentares teriam que fazer um exercício de imaginação contínuo para criar leis que proibissem maluquices. No entanto, a gente se surpreende quando elas acontecem. Do ponto de vista concreto, mesmo numa importação de um medicamento não registrado em circunstâncias excepcionais, a importação tem que ser autorizada pela Anvisa, ainda que seja uma importação excepcional, em caráter emergencial, como foi a autorização recente de importação de vacinas não registradas da Covaxin e da Sputnik V. Tá, para encerrar, em função de tudo o que aqui se disse e foi perguntado, das premissas postas também, eu queria perguntar se, por tudo isso, nós podemos concluir se a crença em um tratamento eficaz contra a Covid-19 desestimula as pessoas a aderirem às medidas não farmacológicas de prevenção da Covid, contribuindo, consequentemente, para o maior contágio da doença. Dá para concluir dessa forma? Senador, a crença de que existe uma cura fácil, simples, barata, rápida, que seria realmente o sonho de todos nós, que bom se isso fosse verdade, ilude as pessoas, cria uma falsa sensação de segurança e leva as pessoas a um comportamento de risco. Porque, afinal, se eu ficar doente, é só tomar um remédio, que eu não vou evoluir para uma forma grave, não vai acontecer nada, então por que eu não posso sair? Por que eu não posso abraçar meus pais idosos? Por que eu tenho que usar essa máscara? Então, isso confunde as pessoas em relação à gravidade da doença que nós estamos enfrentando e a necessidade das medidas preventivas. Então, pode levar a um comportamento de risco. E é nesse sentido que a desinformação acaba prejudicando muito qualquer tratamento, qualquer condução de epidemia, ou até mesmo tratamentos muito pessoais, de doenças pessoais que não são epidêmicas, doenças como câncer. Muitas vezes a crença em tratamentos que não são homologados pela ciência leva pessoas à morte.